Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao meu curso gratuito de React. Nessa primeira aula, vamos abordar o primeiro módulo, onde conversaremos sobre o que é o React, por que utilizar o React, como instalar o Node, como criar sua primeira aplicação React e vê-la rodando no navegador. Eu preparei aqui alguns slides para poder explicar um conteúdo um pouco mais teórico para vocês. E após finalizar o slide, a gente vai para a parte prática, né? Vamos executar todos os códigos que vão estar inseridos aqui nos slides e discutir um pouco mais sobre eles. Primeiramente, vamos conversar sobre o que é React. React é uma biblioteca, né, construída com JavaScript para criar a interface de usuário. Tem como principais características componentes reutilizáveis, né? A gente pode construir partes isoladas da interface e à medida que for sendo necessário, podemos reutilizar essas partes em diversos locais. O React ele é rápido e eficiente, né? Quando a gente demanda uma atualização na interface, uma mudança na interface, o React ele atualiza apenas o que mudou na tela, né? Tem toda uma interface ali cheia de elementos, cheio de componentes e apenas um componente mudou. Não faz sentido o React renderizar toda a página novamente, né? O React é inteligente, ele vê o que mudou, a diferença entre o código anterior e o novo código com a nova interface, ele identifica exatamente qual foi a mudança e reflete essa mudança unicamente no componente que necessita dela, né? O React também é declarativo, diferente do JavaScript, que é imperativo, né? No React a gente acaba descrevendo a UI como deve ser e o React cuida do resto. Ele é baseado em componentes, a gente consegue dividir a interface em pequenos pedaços independentes para serem reutilizados à medida que forem necessários. Essa ferramenta ela foi criada pelo Facebook em 2013 e é utilizada por grandes empresas como Facebook, Instagram, Netflix, Airbnb, WhatsApp Web e outras milhares de empresas. Por que usar React? Quais são as vantagens do React, né? O React ele é fácil de aprender, ele tem uma sintaxe simples e intuitiva. Podemos fazer a reutilização de código, né? O componente ele pode ser usado em várias partes da nossa aplicação. Temos uma grande comunidade, milhares de desenvolvedores e muitos recursos. O ecossistema do React é muito rico, né? Tem diversas bibliotecas e ferramentas para tudo que você imaginar. E o mercado é aquecido, né? A gente acaba encontrando muitas vagas que solicita como uma das stacks saber programar React. Então é interessante quem quer se capacitar e ficar antenado, né? Atualizado com o que o mercado pede, aprender essa tecnologia, que não é nada difícil, né? Basta a gente entender os conceitos principais e praticar, que à medida do tempo vai ficando tudo mais claro e fácil de entender e de aplicar também. Quais são os pré-requisitos para começar? Primeiro, sobre JavaScript, a gente tem que entender alguns conceitos básicos, como variáveis, let const, funções, functions, arrays e métodos, né? Métodos especiais como map, filter, reducer. Temos que entender como funcionam os objetos e como manipulá-los, entender destructurings, template strings. Já na parte do HTML e CSS, a gente precisa saber apenas das tags HTML básica, entender o que são classes e IDs e como utilizá-los, e saber também criar uma estilização básica. Mas não se preocupe que à medida que as aulas forem passando, a gente vai acabar revisando esses conceitos conforme forem necessários. Então, podem ficar totalmente despreocupados. Quem não domina muito bem, vai seguindo, acompanhando as aulas, que mais para frente a gente vai acabar tocando nesses pontos. O primeiro passo é instalar o Node, né? O Node.js é necessário para rodar as ferramentas do React. Mas primeiro a gente tem que entender o que é o Node, né? O Node ele permite executar JavaScript fora do navegador. Ele vem com NPM, que é um gerenciador de pacotes. Esse gerenciador de pacotes vai ser muito útil, porque através dele a gente vai poder criar o nosso primeiro projeto React, vamos poder instalar bibliotecas e ferramentas de terceiros para poder utilizar na nossa aplicação. Agora vamos falar sobre a instalação do Node. É bem simples, basta acessar o site www.node.js.org,
baixar a versão LTS, que é a recomendada, e a instalação é muito simples. É next, 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 finish, né? Não tem que fazer nenhuma configuração a mais. Eu recomendo, depois de vocês fazerem a instalação, que vocês abram o prompt de comando e execute node-version. Isso é para mostrar a versão atual do Node. Se o Node estiver instalado, ele vai exibir uma mensagem dizendo qual é a versão do Node e fazer o mesmo para o npm. npm-version. Vai mostrar a versão do npm se houver. Agora a gente vai criar o nosso primeiro projeto React. A ferramenta que vamos utilizar é a Create React App. O primeiro passo é abrir o terminal, o prompt de comando, navegar até a pasta onde a gente quer criar o projeto e executar o comando npx create react app, meu primeiro projeto. Ou você pode colocar o nome que você quiser. Esse nome aí vai ser o nome do projeto e da pasta que vai ser criada posteriormente. No passo 4, a gente vai entrar na pasta do projeto através do comando cd e espaço o nome da pasta do projeto. E a gente vai iniciar o projeto através do comando npm start. Como funciona a estrutura do projeto? Quais são os principais arquivos e pasta? A gente vai ter a pasta do projeto, dentro dela vamos ter a Node Modules, que são as dependências. Não mexe nessa pasta, não vamos precisar fazer nenhuma alteração nessa pasta, tá? Ela vai permanecer intocável. Na pasta pública a gente tem o index.html, que é nosso HTML principal. Na Source, que é a pasta onde a gente vai mexer, temos os nossos componentes, o ponto de entrada, o CSS global e o CSS do nosso componente. Já no package.json, são configurações e dependências do projeto e o readme é a documentação. O foco inicial é a pasta Source, é nela que a gente vai trabalhar, criar nossos componentes, nossas páginas, nossos hooks, tá? Criar nossas funções, componentes funcionais. Vamos entender agora o índice JSX, que é o ponto de entrada da aplicação. Primeiro a gente importa o React, depois importa o React DOM, importamos o nosso componente app, criamos um root, um React DOM create root, né? Passando para ela o document.get element by de root, né? Que a gente está basicamente pegando do nosso DOM, do nosso documento, o elemento que tem o id root e criando a raiz nesse elemento, para poder renderizar dentro dessa raiz o nosso componente principal, que é o app. Nosso primeiro componente. O arquivo app.jsx é o nosso primeiro componente. Ele é basicamente uma função JavaScript que retorna JSX. É muito parecido com o HTML. E esse arquivo é exportado para ser utilizado em outros lugares, né? Ele é um componente, então a gente pode, componentes são reutilizáveis, né? A gente pode importar em qualquer parte da aplicação que a gente quiser e toda a lógica e todo o JSX, todos os dados que ali tiver inserido vão ser replicados aonde a gente fez a importação desse componente. Seguindo a dica aqui, eu recomendo vocês alterarem o texto para verem a atualização automática que o React faz, né? Você faz a alteração aqui, qualquer alteração que você faça no código, você salva e automaticamente ela é refletida já na interface. Basta você acessar o link do servidor e as novas informações serão exibidas por lá. Vamos falar agora sobre o que é JSX. JSX permite escrever HTML dentro do JavaScript. O que é JSX? É um elemento, basicamente é uma tag HTML, tá? Com abertura e fechamento. Só que essa tag HTML, ela é JSX, ela não é HTML em si, tá? Ela é uma suga-syntax para basicamente o que acontece aqui embaixo, né? Por trás dos panos, né? Esse elemento é basicamente ele é criado por uma função chamada createElement, que vem do React, né? A gente passa aqui qual elemento que a gente quer criar, a gente passa as propriedades e o children. No caso aqui, o children é o Lamundo. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, né? Na nossa interface, a gente vai escrever JSX. Isso aqui é só como funciona debaixo dos panos, né? JSX é muito mais fácil, mais simples, intuitivo de se entender e de se aplicar.
Vamos falar agora sobre as regras importantes do JSX. No JSX, a gente usa class name ao invés de class, porque class é uma palavra reservada do JavaScript, né? Por isso que dentro dos componentes, dentro dos elementos do JSX, a gente vai utilizar class name para aplicar classes. As tags sempre têm que ser fechadas, tá? Tag imagem a gente pode autofechar, tag input a gente pode autofechar, div a gente pode autofechar, ou se tiver um shield, um conteúdo dentro da div, né, a gente pode abrir e fechar com uma div de abertura e uma div de fechamento. E a renderização do JSX permite apenas um elemento pai, né? Se a gente tentar renderizar aqui o retorno, tentar retornar um H1 e um parágrafo, vai dar erro. O que a gente pode fazer aqui é inserir esses dois elementos dentro de uma div, que vai ser um único elemento com dois filhos. A renderização vai estar correta. Ou se a gente não quiser renderizar essa div no DOM, a gente pode usar um fragment, né? Que é basicamente seta menor, seta maior, seta menor barra seta maior. E você insere esses dois elementos dentro desse fragment, né? Para ele poder ser renderizado. E os dois elementos vão ser renderizados, porém eles não vão estar dentro no DOM, dentro de nenhum outro elemento, eles vão estar soltos. Como utilizar expressões JavaScript no JSX? A gente usa abertura de chave, fechamento de chave para inserir JavaScript no JSX. Como vocês podem ver aqui no nosso componente app, a gente tem três constantes declaradas, uma constante nome, atribuindo Maria, uma constante idade, atribuindo 25, e uma constante ativo, atribuindo true. Aqui no retorno, onde a gente vai retornar o nosso JSX, né, nossa interface, a nossa UI, a gente tem uma div com H1, um parágrafo, outro parágrafo e outro parágrafo. Dentro do H1, a gente utiliza aqui as chaves para poder obter o valor que está dentro da variável nome. Todo o código JavaScript, seja variáveis, expressões matemáticas, operadores ternários ou chamada de funções, elas têm que ser, se forem utilizadas dentro do JSX, elas têm que ser executadas, chamadas dentro dessas chaves, tá? Não pode ser fora da chave. Aqui embaixo segue o mesmo padrão, você tem abertura de chave, idade, fechamento de chave, anos, dobro de idade, abertura de chave, idade, vezes 2, fechamento de chaves, status, aqui a gente está utilizando um operador ternário, né? Se o status for ativo, for true, ele vai retornar ativo, se não tiver true, for false, ele vai retornar inativo. Como eu falei, né, a gente pode usar variáveis, expressões matemáticas, operadores ternários e chamadas de funções. Criando múltiplos componentes. A gente vai criar um arquivo chamado saudação.js, que vai ser uma função que vai retornar JSX, né, como a gente já aprendeu. Um componente nada mais é que uma função que retorna JSX. Dentro do componente saudação, a gente vai estar retornando uma div com um H2 e um parágrafo. O H2 com bem-vindo ao React e o parágrafo como vamos aprender juntos, certo? Dentro do app, a gente vai estar importando esse nosso novo componente de saudação e vamos estar chamando ele embaixo do H1 duas vezes. Dessa forma, a nossa aplicação vai renderizar no navegador o componente de saudação duas vezes. Vai aparecer bem-vindo ao React, vamos aprender juntos duas vezes seguidas, um embaixo do outro. Comandos npms importantes. Comandos que você vai usar. A gente vai usar muito o comando npm start, que é para iniciar o projeto no modo de desenvolvimento. Para parar o servidor, é o atalho Ctrl+C no terminal, tá? Quando a gente quiser instalar uma nova biblioteca, a gente vai utilizar o npm install, o nome da biblioteca. E para criar o build para produção é npm run build. Chegamos no final do módulo 1 e vamos recapitular o que aprendemos aqui nos slides. A gente aprendeu o que é React, por que usar, como instalar o Node, o npm, criação de projetos com Create React App, qual é a estrutura básica de um projeto React, o que são componentes, o que é JSX, expressões JavaScript no JSX e criação de múltiplos componentes. No próximo módulo, iremos falar sobre propriedades, eventos, listas e muito mais. Agora que finalizamos a apresentação do slide, eu vou iniciar
o processo prático da aula, né? Que vai ser a instalação do Node, a instalação do NPM, a verificação se o Node e o NPM estão instalados, a criação do projeto e demais processos que vimos aqui durante esse slide. Olá, galera. Vamos dar continuidade aqui à segunda parte da nossa aula, a parte prática, onde a gente vai estar instalando o Node, criando o nosso primeiro projeto e, posteriormente, criando o nosso primeiro componente. A primeira coisa que temos que fazer aqui é acessar o site nodejs.org. Depois a gente vem aqui em Get Node.js. Aqui para baixo a gente vai ter essa opção Windows Installer. Clica nessa opção que vai estar fazendo o download, tá? Quando finalizar, basta a gente instalar. A instalação é bem simples, não tem muito segredo. É só esperar quando ele começar a liberar aqui o botão Next, clicar em Next, 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 Finish e a instalação vai estar completa. Vou esperar aqui o carregamento para estar demonstrando para vocês. Pronto, vamos lá. Aceito os termos, seleciono a pasta, aqui não precisa mexer em nada, já está configurado. O Node já vai estar adicionado também ao pad para ser acessado pelo prompt de comando. Next, install. Pronto, agora é só esperar a atualização. Eu vou cortar o vídeo para o final para não ficar muito longo. Instalada e se o NPM foi realmente instalado. Para isso a gente vai vir aqui no Windows, vamos procurar o PowerShell, abrir como administrador, basta digitar npm-version. Como pode ver, a gente está com a versão 10.9.3 do npm instalado. Agora vamos fazer o teste para o Node com a versão 22.20.0 do Node instalado. Agora o que a gente precisa fazer é acessar o site do React Create App para pegar os comandos da criação do projeto. O site é esse, né? create-react-app.dev, tá? A gente vai vir aqui em Getter Starter. Ele vai estar disponibilizando aqui qual é o comando para poder criar o projeto. npx create react app. Vamos copiar o comando. Vamos aqui no prompt de comando. Primeiro eu vou navegar aqui até a pasta C. Criar uma pasta projetos. Projetos. Pronto. E aqui create NPM. Vou colocar o nome do aplicativo que a gente quer. Agora eu vou colocar o nome do aplicativo que queremos. Vai ser meu primeiro app React. Instalo o Create React App. E basta aguardar. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo quando tiver tudo instalado. A gente volta para. Após finalizar a criação do aplicativo, a gente vai estar acessando a pasta do aplicativo através de CD e o nome da pasta. Dentro da página a gente vai utilizar o comando para poder estar abrindo esse projeto dentro do nosso editor. No caso aqui eu estou usando o cursor, mas provavelmente vocês vão estar utilizando o VS Code, o comando é code ponto. No meu caso, como é o cursor, é cursor ponto. Agora podemos iniciar o projeto através do comando npm start. Vamos esperar o servidor rodar. Quando o servidor estiver rodando, vai ser disponibilizado um URL para acessarmos o aplicativo. Pronto, essa aqui é a página inicial do aplicativo. Eu vou estar abrindo aqui o código no editor de código para a gente dar uma olhada.
A princípio, a gente tem aqui três pastas, a Node Modules, a Public e a Source. Como eu já mencionei na aula teórica, a Node Modules a gente não mexe. Essa aqui é a pasta responsável por armazenar todos os pacotes do nosso projeto. Aqui em Public vai ter o nosso HTML de entrada, tá? Esse aqui é o HTML do nosso aplicativo. Na pasta Source, que é onde a gente vai mexer, nós temos o ponto de entrada, que é o index.js. Nós temos o index.css, que é o CSS global da aplicação. Nós temos o app.js, que é o nosso primeiro componente, o nosso principal componente da aplicação, e o app.css, que é o CSS desse componente. Esse app.css a gente pode estar deletando, tá? Vamos fazer uma pequena limpeza aqui nos arquivos. O app.test.js vamos deletar também. Aqui no index, como eu falei anteriormente, a gente faz a importação do React DOM, do CSS global, do nosso componente app, cria o nó dentro do elemento root, o elemento que está dentro do nosso DOM, e dentro desse root a gente renderiza o aplicativo React, que é o nosso componente principal, esse componente que está aqui em app.js. Como a gente pode ver que a gente tem um header com imagem, algumas informações, vamos estar modificando esse componente principal. Vamos deixar apenas uma div, tá? E com H1 escrito meu primeiro aplicativo React. A partir do momento que eu salvar aqui, essas modificações já vão estar sendo refletidas lá na interface. Fiz a modificação, o que eu modifiquei apareceu aqui no aplicativo. Agora o próximo passo é entender como funciona a questão do componente, né? O que é um componente? O componente nada mais é do que uma função, como vocês podem ver aqui, ó, tem function app. Essa função ela retorna algo parecido com HTML. Como a gente pode ver aqui, isso é idêntico ao HTML, mas não é HTML, isso aqui é JSX. No final, isso aqui é convertido para React.createElement, tá? É só uma suga syntax para poder facilitar o nosso desenvolvimento. Tá, a gente retorna JSX e para criar um novo componente, a gente pode vir aqui na pasta Source, criar uma pasta chamada Components. Dentro da pasta componente a gente vai dar o nome do nosso componente. Geralmente a gente utiliza Camel Case. Vou estar criando aqui o componente saudação.componente. Vamos exportar por padrão uma função chamada saudação componente. Esse componente funcional vai retornar uma div. Dentro dessa div a gente vai ter meu primeiro componente React. Este é um componente React simples. Vamos salvar. Agora podemos voltar aqui no nosso app.js, que é o nosso ponto de entrada. É o componente que está sendo renderizado na nossa raiz. E em algum lugar aqui dentro desse componente a gente pode estar chamando saudação componente e salvando o aplicativo. Então aquele HTML que estava no saudação componente, automaticamente ele vai vir aqui para o nosso aplicativo, para o nosso componente app. Meu primeiro componente React, esse é um componente de React simples, beleza? Agora vamos falar sobre como funciona a inserção de código JavaScript no JSX. Como foi mencionado na parte teórica da aula, para inserir código JavaScript, seja variáveis, operador ternário, chamada de função, a gente sempre vai fazer isso dentro de chaves, tá? A gente abre chaves dentro do nosso JSX
Isso basicamente significa, quando você abre a chave, você está dizendo para o componente, olha, a partir desse momento a gente vai entrar no universo JavaScript, e quando você fecha a chave, você diz para o componente, a partir desse momento a gente vai estar saindo do ambiente JavaScript e indo para o ambiente JSX. Para poder trazer uma variável para cá, basta a gente declarar uma variável como um nome, botar um nome qualquer, João. E agora a gente pode criar aqui um parágrafo, botando olá, abrindo chaves, puxando o valor da variável, nome, fechando chaves, para poder complementar o usuário. Salvando aqui o arquivo, a gente já pode ver a mudança refletida na aplicação. Olá, João. Esse João é um código que vem através da variável, tá? Ele não está hardcode, ele está sendo puxado da variável do nosso projeto. Meu muito obrigado para quem assistiu até agora. O módulo 1 foi devidamente finalizado e na próxima aula a gente vai estar abordando o módulo 2, onde falaremos sobre eventos, listas e propriedades. Até breve.